Muito importante você trazer esse destaque, falar do momento também do Eduardo Bolsonaro, coach. E a gente acabou de ter mais uma notícia aqui no UOL falando de Bolsonaro, que disse que ligou para Eduardo Bolsonaro, também para Tarcísio, disse que a crise entre os dois está pacificada. O ex-presidente disse que ligou para o filho, ligou para o governador e estava tentando mediar essa crise entre os dois. Bolsonaro admitiu que a situação saiu do controle, também defendeu que as críticas sejam feitas só em conversas telefônicas privadas e não publicamente, foi o que ele disse em uma entrevista aqui, a gente retomando as críticas públicas que a gente está vendo de Eduardo entre Tarcísio e o filho do ex-presidente. Professora, como que a gente pode ver esse momento, inclusive esse pedido, né, do ex-presidente para que as conversas, as brigas, as desavenças fiquem ali no privado e não nas redes sociais, no público como um todo? A Natália, eu acho que elas não vão ficar no privado, não. Eu acho que elas vão ficar cada vez mais públicas, né? E acho que essa lavação de roupa suja, digamos assim, ela vai só piorar. Eu não acho que a gente vai ter uma resolução e que ela vai melhorar daqui até o próximo um ano que chega para as eleições. Eu acho que ela só vai piorar. Porque, na verdade, tem uma questão que é a seguinte: vamos supor, hipoteticamente, eu acho que isso não está tão mais seguro como estava antes, né? Mas vamos supor, hipoteticamente, que a gente tenha que o candidato do bolsonarismo seja Tarcísio, né? E aí o Tarcísio como cabeça de chapa. Existe toda uma discussão sobre quem seria o vice do Tarcísio. Seria Michele Bolsonaro, outra pessoa. Só de pensar na possibilidade, mesmo que o Tarcísio se mantenha, e de novo, eu não acho que isso esteja mais tão seguro como estava antes, mas que ele se mantenha como cabeça de chapa, só o embate interno dentro do clã Bolsonaro para saber quem vai ser a pessoa que vai ser vice, já vai ser uma disputa enorme. E aí, nesse caso, agora a gente tem uma outra questão, que é, o Eduardo Bolsonaro, aparentemente, não se contentou não apenas nessa disputa, mas ele quer ele mesmo, aparentemente, ser um presidenciável. O que não faz muito sentido do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista prático. Eu vou fazer uma lembrança aqui. Durante o governo Bolsonaro, quando o Bolsonaro anunciou que colocaria o Eduardo Bolsonaro na Embaixada dos Estados Unidos, a reação, mesmo entre setores bolsonaristas, mesmo entre aqueles que apoiavam o Bolsonaro, foi a pior possível. Aquilo foi visto de uma maneira, pegou muito mal entre os bolsonaristas. Não estou falando entre a sociedade brasileira de maneira geral. Entre aqueles que apoiam Jair Bolsonaro, aquilo foi visto de uma maneira muito ruim. Foi um recado péssimo e o Bolsonaro teve que recuar e, no final das contas, o Eduardo tinha feito até uma declaração, né, de que ele tinha experiência, isso porque no Brasil a gente tem uma história de diplomacia, uma qualidade de diplomacia que é referência no mundo, né? Mas aí ele disse que tinha experiência, porque ele já tinha fritado hambúrguer nos Estados Unidos, deu uma resposta nessa linha. Então, no final das contas, ainda que o inglês do Eduardo Bolsonaro tenha melhorado ao longo dos últimos tempos, mas no final das contas, o que acaba acontecendo é que o Eduardo Bolsonaro não tem essa capacidade de ter o apoio dos bolsonaristas. Mesmo na manifestação, agora a última recente em São Paulo, eu estava lá fazendo pesquisa e tinha uma figura, né, um boneco do Eduardo Bolsonaro ali e tal, falando que o Eduardo Bolsonaro estava sendo quase que um mártir, se sacrificando em nome do bolsonarismo, em nome dos interesses do Jair Bolsonaro. Mas não tem como, não cola. O Eduardo Bolsonaro não é o herdeiro político natural do Jair Bolsonaro. Então isso acaba que não vai funcionar muito, não.